Olá, amigos, boa noite. Hoje, dia 28/5, são exatamente 22 horas, e eu estou fazendo esse vídeo aqui para conversar e falar um pouco aí a respeito do que está acontecendo no Brasil, né? Estamos vivendo dias atípicos aí da nossa nação, falta recursos, falta combustível, falta alimento nas prateleiras dos mercados, e decorrente a isso, nós vemos muitas pessoas falando a respeito de medidas que tanto o governo quanto as Forças Armadas, conforme alguns falam, podem tomar. Eu quero dizer que eu não sou formado em Direito, sou formado em Engenharia, mas, assim, como brasileiro, cidadão, conheço um pouco aqui da Constituição e, inclusive, recomendo a todos que estudem a Constituição do Brasil para que conheçam aí todos os seus direitos e deveres. Isso é algo fundamental para todos aqueles que pensam ou tendem, né, a querer discutir e falar sobre situações que envolvem os direitos e deveres fundamentais, individuais e fundamentais e também coletivos. Bom, uma das coisas que tem me chamado muita atenção nisso tudo que tem acontecido hoje em dia com o WhatsApp, né, com os grupos de relacionamento pessoal, o que nós mais vemos é as pessoas expressando suas opiniões, mas muitas das vezes sem saber o que estão falando, né? E o que nós vemos aí nesses dias são pessoas gritando e falando sobre intervenção militar. E assim, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, né? Será que é possível? Será que é realmente como estão falando por aí? Será que existe essa possibilidade, né, de militares brasileiros tomar o poder, né, ou então investir contra aí a democracia ou o Congresso Nacional e o Executivo, o presidente da República, no caso, para querer colocá-los de fora e, com isso, tentar garantir a ordem no país? Será que isso é possível? Será que a intervenção militar ela é constitucional, conforme está dizendo? Bom, esse é o assunto que eu quero tratar com vocês. Bom, em primeiro lugar, a Constituição Federal ela trata de todos os fatores que abrangem a nossa República. Uma das quais ela fala no artigo 84 sobre as atribuições do presidente da República. E nesse próprio artigo, o artigo 84, no inciso 9 e 10, diz assim, no inciso 9, decretar o estado de defesa e o estado de sítio. O artigo 10, decretar e executar a intervenção federal. Ou seja, uma intervenção federal constitucional, ela somente é executada, decretada e executada pelo executivo, pelo poder executivo da República do Brasil. Ou seja, as Forças Armadas, não existe essa história que as Forças Armadas elas podem tomar o poder e podem tomar, né, o poder do país e ditarem regras. Nós temos uma Constituição que nos garante direitos e deveres e que nós somos uma democracia amparada nessa Constituição, né? Tem um outro artigo aqui que eu separei que fala sobre o artigo 91, que fala sobre o Conselho de Defesa Nacional. O Conselho de Defesa Nacional, além do Conselho da República, ou seja, o artigo 89 e o artigo 91, ele é composto pelo vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro da Justiça, ministro de Estado de Defesa, ministro de Relações Exteriores, ministro do Planejamento e comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Isso
é o Conselho de Defesa Nacional. O Conselho da República fala sobre líderes da maioria e minoria da Câmara de Deputados, líderes da maioria e minoria do Senado Federal, além do ministro da Justiça, cidadãos brasileiros natos, etc. Esses são o Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República. E uma das prerrogativas desses conselhos, né, é pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. O Conselho de Defesa ele pode opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal. Isso está no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 91. Logo, quando falamos de intervenção federal, não podemos esquecer que não é constitucional. Não é constitucional, como muitos falam por aí. Né? A Constituição ela não fala dentro do título 5, que abrange da defesa do Estado, das instituições democráticas, né, do Estado de defesa, do Estado de sítio, ela não fala sobre intervenção federal militar. Muitos utilizam aí o artigo 142, que trata das Forças Armadas, o 143 e o 144, que trata da segurança pública, para tentar falar e dizer que é constitucional. Mas, na verdade, o que é constitucional, que nós vemos relativo aqui na nossa Constituição, é o estado de defesa e o estado de sítio. E quando se dá o estado de defesa, o estado de sítio? Ora, nós já vimos que o estado de defesa e a intervenção são prerrogativas do presidente do Brasil, né? O presidente do Brasil, dentro das suas prerrogativas, deixa eu abrir aqui a Constituição, eu não quero me estender muito, mas é um assunto tão complicado de se falar, principalmente para quem não é formado em engenharia, né? Mas, vamos lá. O estado de defesa, o estado de sítio, ele é decretado pelo presidente da República e a intervenção federal decretado e executado. Né? Isso são prerrogativas do presidente da República. Então, ou seja, gente, no caso que está acontecendo no Brasil, em que o presidente, dentro das suas atribuições legais, né, ele atendeu, no caso ontem, dia 27/5, algumas reivindicações, né, das classes de caminhoneiro, e dentro dessas reivindicações, né, estão falando lá sobre a questão do terceiro eixo, né, do eixo suspenso. Isso é uma grande vitória aí para os caminhoneiros, porque eu conheço e tenho em família pessoas que têm caminhões, e como é complicado, né? Você não está utilizando o eixo e você tem que pagar pelaquilo. Isso, ao meu ver, é uma grande vitória. Em relação aos preços dos combustíveis, eu também não sou muito a favor, mas dentro do que foi dado, eu acredito que seja algo significativo, né, porque nós não podemos mudar o nosso país, infelizmente, da noite para o dia. Isso tem que ser, né, de vitória em vitória. Ou seja, uma vitória conquistada hoje. Vamos brigar por outra vitória. E vamos continuar brigando por outras vitórias e outras vitórias e outras vitórias. O que não podemos é reivindicar todos os nossos direitos num país em que vive há anos, né, sendo derrotado, né, sobre as questões da corrupção, etc. e tal. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas o que temos que entender é que o que foi, no meu ponto de vista, tá, gente? No meu ponto de vista, o que foi falado aí em relação, discutido e atendido aí pela Presidência da República, acredito que não foi uma derrota, e sim uma vitória. Né? As demais vitórias virão conforme o povo vai exercendo o seu papel constitucional de cidadão, né, dessa república. Então, ou seja, tratando desse assunto, muitos estão falando aí, continuam ainda dizendo sobre intervenção militar. Bom, do ponto de vista da Constituição, uma vez que o presidente da República ele aceitou, né, e como medida provisória,
ele acatou aí reivindicações dos manifestantes, ele pode, conforme está falando aqui no artigo 136 da Constituição, eu vou ler um pedaço. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República, que eu já falei quem são, e o Conselho da Defesa Nacional, que eu também já falei quem são, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional. Ou seja, isso é uma prerrogativa do presidente da República. Ele pode decretar o estado de defesa uma vez que haja o consentimento, claro, do Congresso Nacional. Isso está escrito aqui no parágrafo 4º, né, decretado o estado de defesa ou sua prorrogação. O estado de defesa ele é decretado por 30 dias, prorrogável por mais 30. O presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato, a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Ou seja, após a decretação do estado de defesa pelo presidente da República, tem que passar pelo Congresso Nacional, que são as duas casas, né, Senado e a Câmara dos Deputados, para ser sancionado, para ser aprovado. Isso, o estado de defesa. E fala a respeito também das medidas coercitivas que são vigoradas, né, que serão vigoradas. Ou seja, restrições de direito de reunião, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telefônica. Isso está no artigo 36, parágrafo 1º, artigo inciso 1. Ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Prisão por crime contra o Estado. Fala também aqui a respeito prisão ou detenção de qualquer pessoa, não poderá ser superior a 10 dias. É vedada a incomunicabilidade do preso, né? E cita algumas questões aqui. Então, ou seja, a questão hoje, gostaria de deixar isso bem claro, não é intervenção federal. A intervenção federal não é constitucional. A medida que o presidente da República pode tomar para garantir a ordem pública e a paz social ameaçada por grave e iminente instabilidade institucional é o estado de defesa. Estado de defesa. O presidente, sim, ele pode decretar e executar uma intervenção federal. Assim como aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né? Mas militares tomarem o poder, né, adentrarem no Congresso, né, exigindo o restabelecimento da ordem, conforme muitos falam por aí, isso não é constitucional e eu acredito que isso não aconteça. O Brasil não tem um histórico desse, né? Tivemos na década de 70 algo bem parecido com isso, quando mulheres, né, se reuniram-se e solicitaram a intervenção e houve a intervenção início da década de 70 ou 60, por favor, quem saiba pode me corrigir, fique à vontade. E a partir dali houve realmente uma intervenção federal, uma intervenção militar federal, e após isso os governos foram militares, e por sinal excelentes governos, todos sabemos disso. Mas a Constituição, que é de 88, ela restringe totalmente esse direito, ou seja, a intervenção federal ela somente pode ser decretada e executada pelo presidente da República. Ou seja, os militares, isso inclusive também está aqui no artigo 142, que trata das Forças Armadas. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República.
destinam à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Ou seja, o presidente é a autoridade máxima sobre as forças armadas do país. Ou seja, não existe essas questões que estão levantando por aí, que os generais vão se levantar e vão ir contra o presidente da República, até porque o Conselho de Defesa Nacional ele é constituído pela sua maioria por generais, né, que estão ali ao lado do presidente. Então isso não existe, pessoal, não existe. Sabe, muitas pessoas estão falando sobre isso, isso não vem ao caso, sabe, não vai acontecer. Outra questão é o estado de sítio. Pessoas estão falando aí que, inclusive até ouvi isso na Câmara dos Deputados, lá o parlamentar se levantou, pegou o microfone, falou que ia tomar a presidência e gritou lá que o presidente da Câmara estava autorizando aí o estado de sítio. Não é bem assim, não é bem assim. O estado de sítio, artigo 137 da Constituição diz assim, o presidente da República pode, ouvir do Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar. Olha como que o verbo muda. No 136 diz que o presidente da República decreta o estado de defesa. No 137 diz que o presidente da República solicita ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio, nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medidas tomadas durante o estado de defesa. Ou seja, primeiro o estado de defesa ele é decretado, não funcionando em seus 30 dias, prorrogável por mais 30, solicita-se ao Congresso Nacional o estado de sítio. O estado de sítio. O inciso 2 do mesmo artigo 137, ele diz também declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Não é o nosso caso aqui. O nosso caso é o inciso 1 do artigo 137, que trata do estado de sítio. Além disso, também fala que ele não pode ser prorrogável, ou seja, ele não é prorrogável. Ele também é por 30 dias, né? Diz que é solicitada para decretar durante o recesso parlamentar, convocará extraordinariamente, isso não vem ao caso. E fala sobre outras questões da vigência do estado de sítio, fica decretado como fundamento o artigo 137, inciso 1º, poderão ser tomadas contra as pessoas seguintes medidas, ou seja, isso aqui são algumas restrições, né? Obrigação de permanecer em localidade determinada, detenção em edifícios não destinados a acusados ou condenados por crime comum, restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, o sigilo das comunicações, a prestação de informações e a liberdade de imprensa. O inciso 4 diz suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas de serviços públicos e requisição de bens. Fato que o que está acontecendo hoje no país. Os caminhoneiros parados no estado de sítio, ou seja, se falhar o estado de defesa, no estado de sítio, o presidente, dentro das suas prerrogativas, ele pode requisitar os bens aí para que o Brasil volte a funcionar e para que o país volte novamente a ter a estabilidade de uma democracia. O parágrafo único diz que não se inclui nas restrições do inciso 3º, que fala sobre as restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, a difusão de pronunciamentos parlamentares efetuados em suas casas legislativas. Ou seja, o que for hoje, né, nós temos os canais, o canal Câmara, o canal Senado e tal, não sei o quê, no estado de sítio, isso também é restrito, não é falado. Então, pessoal, o que eu queria dizer é justamente isso aí. Não se iludam pelo que estão falando aí, pelo que estão... É lindo, né? Pô, intervenção militar e tal. Bacana, mas assim, não é bem por aí. Né? Nós somos uma república, um Estado democrático, que vivemos um Estado democrático de direito. A nossa Constituição nossa lei máxima, né? Vamos botar uma palavra assim,
né, que rege o nosso país, nossos direitos individuais e coletivos, e nós estamos baseados nisso. Então, não se iludam, a intervenção federal ela é decretada e executada pelo presidente da República, como aconteceu no Rio de Janeiro, e pode acontecer isso no país, e o presidente da República ele pode decretar, né, decretar o estado de defesa, como eu falei, para colocar ordem, né, para colocar a ordem pública e a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional. E não dando certo, ele pode também solicitar, né, as casas, ou seja, o Congresso Nacional, o estado de sítio. Ok? Eu gostaria de deixar aí esse videozinho, bem legal, assim, sei que pode ter demorado um pouquinho aí, né, tem 20 minutos, mas não tem como falar com menos do que isso. Gostaria que você deixasse seu like, se possível, inscreva-se no canal. Nosso canal aqui é voltado para o público em geral, mas nós temos um público praticamente cristão também, mas que também estão dentro dos seus direitos, né, por viverem aqui no nosso Brasil. Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Forte abraço e fique com esse nome aqui, que esse é o nome que está assumindo todo o nome, e a ele todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e a própria palavra fala sobre que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Oremos, e para que ele, né, que tem todo domínio, possa também exercer a autoridade que está acima de qualquer autoridade humana, né, ser mais uma vez aí salvador da nossa pátria, das nossas vidas, como ele é. Tá bom? Fique com Deus, um grande abraço e tenha uma vida de vitórias em nome de Jesus.